Veja tudo que saiu. Tudo que saiu mesmo. E aí eu vou te falar um negócio no final que não tem como provar, mas eu quero te contar uma história de dossiês históricos e trazer pro dia de hoje que eu acho que vocês vão conseguir compreender. Ainda mais quem assistiu os dossiês históricos. Veja como nos últimos dias a figura do Tarcísio apareceu, né? E o Tarcísio vinha sendo muito cobrado, muito criticado pela sua inação diante do que está acontecendo, sabe? Acontecendo mil e um absurdos com o Bolsonaro, querendo colocar a polícia na cara de Bolsonaro, pô, o Tarcísio abre a boca, faz alguma coisa. E ficou feio pra ele. Eu não acho que ele ainda conseguiu reverter isso na rede social. Tem muita gente aí que tomou um ranço dele, sim, pra valer. Eu me coloco no meio disso daí. E aí foram sendo várias matérias nos últimos dias. Veja todas na sequência. Avalie por você. Não leve minha opinião 100% a sério. Não leve minha opinião. Pense, reflita e faça sua matemática ao fim. Mas são algumas. A Malu Gaspar, eu não coloquei elas em ordem. Uma das notas que saiu foi essa de ontem. Tem uma que é de hoje de madrugada. Uma das notas que saiu não tá em ordem cronológica. Eu botei da ordem que eu acho que faz mais sentido pra entender. A Malu fala o seguinte, ó. A estratégia eleitoral de Tarcísio na defesa da anistia a Bolsonaro e nas críticas ao Supremo. A guinada do discurso de Tarcísio em relação ao processo da trama golpista, criticando abertamente o Supremo, causou apreensão na direita moderada. Olha como aparece esse termo agora, na direita. Antigamente não tinha isso na imprensa. Era centro-esquerda e extrema-direita. E em interlocutores do empresariado. Mas obedece a um cálculo bastante pragmático. Ou seja, tem algo por trás nesse comportamento do Tarcísio. De acordo com interlocutores do governador de São Paulo e seus aliados, Tarcísio, que nunca deixou de apoiar Bolsonaro, mas até a prisão vinha tendo uma postura mais discreta, o Tarcísio percebeu que os ataques de Eduardo Bolsonaro a ele nas redes sociais reverberaram na ala mais radical da direita e que demandavam uma reação. Eu vou me conter só a questão pública, até vou fazer o que o Rogério Marinho fez, né? O privado é o privado. Na sexta-feira passada, em uma entrevista ao Diário do Grande ABC, Tarcísio disse que o indulto a Bolsonaro seria seu primeiro caso, né, caso ele fosse eleito, porque considera desarrosado o processo contra Bolsonaro. Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje não posso falar que confio na justiça por tudo que a gente tem visto. Depois disso daí, Tarcísio passou a despachar em Brasília, realizou várias reuniões de bastidores e públicas com lideranças no Congresso para defender a aprovação do projeto de anistia. Todos esses movimentos foram calculados para neutralizar a ofensiva de Eduardo Bolsonaro. Aspas. O discurso de Eduardo de que Tarcísio está tentando se viabilizar como candidato a ser um pai cresceu na bolha, e cresceu mesmo. E isso pode prejudicar as chances deles em 26. Então parece que o Tarcísio começa a se mover de olho nas eleições de 26. Não para ser reeleito, mas para vir como presidente. De acordo com esse interlocutor, Tarcísio sabe que só será candidato se Bolsonaro quiser. Portanto, precisa garantir o apoio de Bolsonaro. Sem esse apoio, não tem chance, né? Como continuar na campanha presidencial. Melhor vir para a reeleição. Além disso, olha só, os trackings mostram que a maior parte das pessoas não está achando bonito esse julgamento. Por que esses trackings não são públicos? Eles existem. Será que esses trackings estão sendo feitos pelo Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas? Será? Só um questionamento, não sei. Vocês acham mesmo que não tem ninguém se perguntando sobre isso? Nesse contexto, completo interlocutor, o benefício de baixar a temperatura nas redes é maior do que o prejuízo que ele teria com eleitores de centro. As pessoas começaram a entender que o bolsonarismo é diferente. Por mais que não tenha memória, por mais que releve muita coisa, causa um estrago. E na hora que o bicho pega, rapaz. Então tem um certo cálculo pragmático. Segundo esse raciocínio, haveria tempo de sobra para trabalhar pela anistia, demonstrar a lealdade a Bolsonaro e, mais adiante, recompor pontos com a direita moderada com o centro. Cara, faz o que tem que fazer, meio que se queima ano que vem, quando for contra o Lula, o Brasil não tem memória, e dá um jeitinho, vai se aproximando para o centro, né? Quanto mais longe a eleição, mais espaço você tem para corrigir o rumo. Na explicação fornecida por um terceiro interlocutor próximo do governador, ele está fazendo o que tem que fazer agora, para ter condições de decidir por a candidatura, se for o caso, quando chegar a hora. Na estratégia de Tarcísio, portanto, o afastamento do centro seria temporário. Já ele volta. Ele tomou uns omeprazol para não ficar... Ele sabe o que é o Tarcísio, né? Ele é um cara moderado. Pelo menos por hora está funcionando, já que Eduardo Bolsonaro parou de fazer ataques explícitos. Mas aquela deixada no ar existe. E nos bastidores, tanto ele como seus aliados têm dado mostra que estão satisfeitos com o movimento do governador. Se essa pacificação direita vai durar, não há como prever, mas pelo menos uma trégua o Tarcísio conseguiu. Guarda isso na cabeça. A turma do bastidor, um pouco antes, e eu cheguei até a comentar ao longo do vídeo de ontem, que o Centrão não quer entregar a anistia sem um acordo e uma sinalização de Bolsonaro que ele vai passar o bastão e vai passar o bastão para Tarcísio. Não é Caiado, não é Zema, não é Ratinho Júnior, é Tarcísio. Um projeto de anistia só será votado no Congresso se Bolsonaro se comprometer a apoiar a candidatura de Tarcísio, né, presidente ano que vem. Deputados envolvidos na discussão relataram a negociação ao bastidor. Lideranças do Centrão querem evitar que Bolsonaro insista em lançar Eduardo ou Michele após uma definição sopra de lei. Assim, ó, Bolsonaro, não dá pra gente votar em anistia e depois tu dá pra trás aí apoiar o teu filho, né? O Centrão quer os votos de Bolsonaro sem um Bolsonaro como candidato. A pauta só avançará se Bolsonaro aceitar as condições impostas por dirigentes partidários que articulam a candidatura de Tarcísio. Então você vê, Bolsonaro ele foi sequestrado. O pagamento do sequestro é o seu voto. Não há ainda uma definição para levar o texto à apreciação da Câmara. A pressão que se intensificou nesta semana é oportunista. Pegaram o julgamento, que é um momento de fragilidade,
E vocês devem ter visto algumas matérias. Não tem como uma pessoa não sair abatida disso daí. Então estamos nesse momento para pressionar Bolsonaro a aceitar, ainda que por enquanto só nos bastidores, o compromisso de apoio ao Tarcísio. A ideia é levar o projeto à votação, então logo Bolsonaro seja condenado, a entre bolsonaristas que defendem a antecipação, não o desejo dessas lideranças do Centrão. E aí, isso daqui vem aparecendo em algumas notas, assim, na notinha de rodapé. Eu comentei uma ontem, né? Ó, o plano, assim, Bolsonaro não vai preso, mas vai ficar inelegível. Não é anistia ampla, geral e restrita. É assim, é Bolsonaro, ó, tu vai ficar assim de fora, meu irmão. 2030 aí, eu sei. Mas enfim, a conversa entre Tarcísio e os ministros do Supremo buscando algum entendimento em torno da constitucionalidade do projeto de lei. Veja só, né? Não tem ataques explícitos. Vendo isso daí, aí eu vou trazer algumas coisinhas pra você colocar e você faz seu julgamento. O meu eu vou tentar deixar o mais claro possível, mas você pode discordar de mim. Depois dessas conversas ontem, dessas movimentações, se o que está sendo desenhado realmente garantisse anistia ampla, geral e restrita, e Jair Messias Bolsonaro como nosso candidato a presidente em 2026, se fosse isso, por isso que tem na pista, será que Paulo Figueiredo falaria? Apenas para deixar claro, existe um projeto de anistia circulando na imprensa como o dos sonhos do bolsonarismo, inclusive na Globo News. Este não é o projeto que Eduardo e eu apoiamos. O que propomos é mais ambicioso e compartilharemos em breve. Ah, mas quem é o Paulo Figueiredo na história? Não tem papo não. Beleza. Se esse projeto, que inclusive conta com o apoio do Tarcísio e que a imprensa inteira vem comentando sobre essa guinada do Tarcísio, né, que não se mexia pra nada, se esse projeto realmente fosse garantir anistia ampla, geral e restrita, com Jair Messias Bolsonaro na urna, será que o próprio filho de Bolsonaro, o Eduardo, que deu uma trégua, entre aspas, será que Eduardo teria postado isso às 00:20, né, ou seja, hoje já? Gostaria de pedir que não começassem a anunciar que estão fazendo projeto de anistia. Isso atrapalha mais do que ajuda. Quando for o momento, apresentaremos o projeto pronto, através do Sóstenes e outras lideranças que se debruçam há tempo sobre o assunto. E olha o que o Eduardo fala, o defensor. Este projeto que eles vão apresentar precisa atender vários requisitos. Vários. Assim, ó, esse negócio de papo de deixar Bolsonaro de fora, não sei, viu? Aí lembra daquela mensagem vazada que a Polícia Federal vazou. Eduardo conversando com o pai, falando, ó, é o momento de realmente resolver o Brasil. Não é o acordo do Caracu, é o momento. Ele tá com a faca e queijo na mão. Esse projeto precisa ter vários requisitos. Vários, né? Anistia ampla, geral e restrita. Tem que garantir mesmo que a coisa aconteça. O fim dos inquéritos. Vai manter isso na cabeça. No dia 1º, tinha saído essa nota, que tem uma parte da direita, que colocou isso daqui como se fosse aí, ó. Tá vendo agora? Vocês aí quiseram criar uma cisão entre Bolsonaro e Tarcísio, tá aprovado, são amigos. Bom, isso aqui são dia 1º. Se essa matéria que saiu na Globo é verdade, aquela matéria que saiu na Globo 3 dias depois, ou seja, agora dia 4, é mentira, só vale a notícia da Globo que é favorável ao Tarcísio. Segundo ponto, a direita não fala sobre aquela história de não dá só pra ficar na manchete. Eu, pelo menos, defendo que não dá só pra ficar na manchete. Entendeu? Com aval de Bolsonaro, o Tarcísio nacionaliza discurso e faz movimentos por candidatura ao Planalto. Aí fala o seguinte, o aval aconteceu no último dia 7. Tem tempo. Será mesmo? Não sei. 7 de agosto. E teve muita coisa depois. Aí, a Tsuki pergunta, peraí, confirmar sintonia é dar aval? Porque a Globo foi falar com o Flávio Bolsonaro. A família, contudo, ainda apresenta ressalvas. Aval com ressalva? Ao Globo, Flávio Bolsonaro confirmou sintonia entre os... Sintonia, mas evitou antecipar qualquer definição. Aqui, ó. Eu e Tarcísio, falamos com frequência. Nosso foco agora é para a anistia, né? Todos os movimentos dele ajudar o país, consenso, várias lideranças, mas não falou de nenhum aval. Tem uma galera que ficou bem emocionada com essa matéria na época. Aí, lembra da questão de trégua, pelo menos assim, questões explícitas. E aí você vê, mais uma vez, ó, sempre que tem, você vê que tem uma certa frase de leve, né? Não é um ataque, mas com um jeitinho, alguém da família Bolsonaro sempre falou, não tem assim, tem uma exceção, estamos em sintonia, ou, a anistia tem que atender vários requisitos, né? Dá uma cutucadinha de leve com a educação. No mesmo dia 1º, que saiu essa nota da Globo, Caio Junqueira na CNN comenta que, né? A Tsuki resume tudo, né? O Globo diz que Bolsonaro deu aval para Tarcísio. Caio Junqueira diz que Bolsonaro está relutante. No meio de tanto disse-me-disse, a única verdade plausível é que a pressão que Bolsonaro tem sofrido é real. Ele vem sendo pressionado. No dia 1º, quando sai aquela notícia, Bolsonaro deu aval, no dia 1º que diz que Bolsonaro deu aval, e que diz que tem uma trégua no ar, aí eu acho que para bom entendedor, minha palavra basta, Eduardo Bolsonaro foi entrevistado pelo Cláudio Dantas. E lá no Cláudio Dantas, Eduardo falou o seguinte, aí vocês ficam aí na ideia se tem um aval ou não. E se tá se buscando uma anistia meia boca. Cadê Eduardo? Precisou explicar aqui, ó.
Mas, Eduardo, o que você está falando se contrapõe um pouco com a imagem pública do teu discurso. Inclusive, quando você coloca o teu nome para uma eventual corrida presidencial, com teu pai ainda, vamos dizer assim, vivo, né? Isso cria uma percepção de que você está querendo ocupar também está querendo ocupar esse espaço do teu pai que quer herdar esses votos. Né? De fato, assim, nós temos Tarcísio e tantas outras lideranças políticas que foram eleitas pelo sobrenome. Você, no teu relato, inclusive, da tua atuação internacional e até da tua votação, você também foi eleito também em função do sobrenome cunhado pelo teu pai na política. Teu pai é, de fato, um fenômeno eleitoral e todo mundo quer, vamos dizer assim, quer poder, vamos dizer assim, se utilizar desse capital político, né? Desde o Valdemar. Então, assim, você não está se colocando de forma antecipada nessa disputa pelo lugar, pelos votos do teu pai. Muito bom, Cláudio. Primeiro, o que está acontecendo? Essa questão toda de presidenciável 2026, ela está vindo à tona. Por quê? Porque estão utilizando o julgamento de Bolsonaro para pressioná-lo a fazer um acordo político. Estão usando o julgamento de Bolsonaro para pressioná-lo a fazer um acordo político. Eduardo falou isso no dia 1º. Ontem, dia 4, a Malu Gaspar falou a mesma coisa. Coincidência, não, coincidência. Eu acho que não dá mais para esconder esse tipo de situação, né? Eu consigo enxergar perfeitamente, né, matérias da imprensa, etc., que é o meio pelo qual diversos líderes políticos se manifestam para tentar colocar Bolsonaro apoiando alguém para a eleição do ano que vem.